Olá, irmãos, muito boa noite. Mais uma vez é um prazer poder estar com os irmãos nesse momento de louvor, de adoração, de aprendizado da palavra de Deus. Sempre gostamos de agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, agradecer por mais um dia que está chegando ao fim, agradecer por Sua palavra, que é o nosso alimento espiritual, e agradecer pela oportunidade de poder estar incentivando e motivando a igreja por meio desta palavra, assim auxiliando na edificação e no crescimento do corpo de Cristo. Hoje nós queremos dar continuidade aos salmos, os cânticos de romagem, aqueles cânticos de adoração ao nosso Deus que nós iniciamos, mostrando como o povo judeu, os peregrinos, ao subir para Jerusalém, cantavam estes salmos adorando ao nosso Deus, e mesmo que passasse por muitas dificuldades e lutas na caminhada, eles não deixaram de agradecer ao Senhor. E aqui nós podemos ter registrado em nossa Bíblia estas adorações tão perfeitas, tão maravilhosas, que nos ensinam e trazem para nós uma renovação espiritual, com certeza, no conhecimento da vontade, da graça e da bondade do nosso Deus com o seu povo. Novamente estamos aqui, para compartilhar. Chegamos no Salmo 133, é o penúltimo salmo desse grupo de salmos dos cânticos de romagem, e nós vamos aprender com certeza maravilhas aqui neste salmo. Também são 3 versículos muito conhecidos dos irmãos já, mas para aqueles que não lembram, ou para aqueles que não conhecem, será com certeza um momento de aprendizado. Louvamos a todos os irmãos pelo nosso Deus que já estão conosco. Deixa eu ver aqui alguns para agradecer. Irmã Rebeca Gaspar, irmã Dora, irmã Milene, também a irmã Juraci já está conosco. Tem também aqui a irmã Ieda, a irmã Vânia, Nonato, Daniela, a Ieda, posso colocar o Rafael também, o irmão Ayrton, a Gabriele Brilhante, a Cristiane, o José Lima, a Célia, o Pedro, o Neto, a irmã Milda, o André, o Ayrton e a Rebeca, a irmã Milene, agradecendo também por esta família, o irmão Emanuel, que faz aniversário hoje, que Deus abençoe. Também o irmão José Hilton, a irmã Maria Zilda, que também está lá com eles, e o seu Manuel, que está junto lá, abençoando a família e também sendo abençoado. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco, aqueles que assistem depois também, que às vezes não podem estar ao vivo conosco, mas que têm aprendido da palavra de Deus, tão logo tenha a oportunidade e o tempo necessário para compartilhar conosco. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A irmã Margarete também acabou de entrar, Boa noite, irmã. Os demais irmãos dando boa noite à igreja, boa noite a todos os irmãos. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que têm resistido fortemente a esse período de contrição, esse período de isolamento, esse período de reflexão também, e poder assim pensar no que é realmente a vida, o que realmente a palavra de Deus tem nos ensinado. Então, louvamos a Deus não só pelos seus ensinamentos, mas também pelas coisas que acontecem conosco, que servem para a gente refletir e avaliar o que é a nossa vida, como diz Tiago, como é a nossa vida tão temporária, tão passageira, se olharmos só para as coisas deste mundo. Ainda agradecendo aos irmãos que estão conosco, nós vamos ouvir um louvor de agradecimento, de adoração ao nosso Deus, também do pastor Jaime Júnior, e
tenho certeza que será momento de agradecimento e de crescimento espiritual. Vamos ouvir o louvor Alguém Como Eu e depois a gente volta para meditar na palavra de Deus no Salmo 133. Bastante edificante para as nossas vidas. Enquanto começa o som, também quero agradecer a irmã Cristina, seu Edemir, irmã Clívia, irmã Clícia, todos que nos acompanham. Ainda agradecendo também nosso irmão Clairto, a irmã Diana, agradecer também a irmã Isabel e a irmã Itamara que nos acompanham, agradecer todos os irmãos que fazem parte da Igreja de Cristo, louvamos a Deus por sua vida.
Ao ouvir esta letra cantada pelo nosso irmão Jaime, pastor Jaime Júnior, podemos nos perguntar como pôde amar alguém como eu, como Deus pôde amar na sua glória infinita e nos conceder a sua eterna glória, pessoas pecadoras como nós. Louvamos a Deus por sua grande misericórdia sobre nossas vidas. Queremos ainda agradecer, antes de entrar na meditação, a irmã Eliene, Rogério Freitas, também a Francilene Oliveira, o Elivelto Lopes, que estão conosco. E os demais a gente ainda agradece no final, aqueles que por acaso não tenham citado, agradeço a Deus por sua participação e chama a atenção dos irmãos para o Salmo 133. Vamos para o Salmo 133, que tem apenas 3 versículos e grandes ensinamentos para as nossas vidas. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Poderoso Deus, grandioso Pai, te glorificamos, Pai. Te agradecemos, te louvamos pela tua palavra que é a verdade. Agradecemos, Senhor, porque tem nos ensinado maravilhas, que tem colocado em nossos corações, Senhor. A tua vontade nos ensinando e nos mostrando, Senhor, que te agrada. Pedimos, mais uma vez, o Senhor esteja nos dirigindo a conhecer profundamente a tua palavra e assim aplicar em nossos corações. Nos abençoa neste momento que estamos meditando a tua palavra para edificação da igreja, o corpo de Cristo. É no nome dele que oramos e já agradecemos. Amém, Senhor. Este salmo, muito conhecido como um salmo de comunhão, um salmo muito citado, é o 14º salmo dos cânticos de romagem, entre o grupo de 15, ou seja, seria o penúltimo do cantor cristão judaico. Este salmo também é o 4º salmo de Davi, e ele manifesta aqui a excelência da união dos irmãos. E ele mostra essa excelência não só como deve ser vivida, mas apresenta também isto de forma comparativa, ou pelo menos de 2 formas comparativas. Como diz o autor da Bíblia, o Charles Hyde, autor não, escritor da Bíblia, Charles Hyde, ele fala que a comunhão é algo tão precioso como o óleo da unção sacerdotal e tão renovador como o orvalho das montanhas. Então ele nos apresenta neste salmo algo que é excelente para a comunhão. E só que não podem desfrutar aqueles que vivem isolados, aqueles que vivem sozinhos, ou seja, aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, não podem desfrutar dessa maravilhosa comunhão. O que eu quero apresentar baseado neste salmo? O meu propósito é mostrar que a união cristã é fundamental para uma vida abençoada. A união cristã é fundamental para uma vida abençoada. Talvez, penso eu que nunca antes na história, pelo menos na nossa pequena história, a comunhão da igreja foi tão desejada novamente. Ou o corpo de Cristo unido novamente no templo, talvez tenha sido um dos desejos maiores da igreja hoje. É algo que nós achamos muito bom, achamos excelente e temos sentido a falta desta comunhão. Então, como nós podemos ver que isto é fundamental? O salmista mostra como, e ele faz 2 comparações nesse pequeno texto. Então, ele primeiro mostra como a união é boa e agradável, e ele compara esta boa e agradável união de 2 maneiras. Ele começa então mostrando para nós que a união é boa e agradável
quando se vive. E ele começa a falar da seguinte forma: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Viverem unidos os irmãos é uma prática da unidade. Ou seja, é praticar a unidade. Não é apenas uma teoria, mas é viver unido com os demais irmãos. Mas a gente pode pensar aqui o que é unidade. O que nós entendemos por unidade? Unidade, eu coloquei aqui, segundo o dicionário, é a ação coletiva orientada para um mesmo fim. O BOL, né? Ele nos mostra isso. Ação coletiva, todos unidos, orientados para o mesmo fim. Isso é um exemplo do que a gente pode entender de união. Mas um exemplo maior ainda de unidade, biblicamente falando, uma unidade que traz alegria, uma unidade que mostra que há realmente felicidade, é apresentado também nas Escrituras, em Filipenses, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo demonstra o que é uma unidade com o mesmo propósito, aonde existe alegria. Então ele diz assim em Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entrados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, a unidade aqui, segundo o apóstolo Paulo, é uma unidade que visa sempre o bem do outro. É eu buscar a felicidade do outro. É eu querer que o outro tenha também a mesma alegria, os mesmos direitos que eu tenho. E Paulo, então, está conclamando, está chamando a igreja de Filipos que demonstre isso, que apresente estas características da unidade, não fazendo nada por partidarismo e nem para querer aparecer, mas em benefício do outro, sempre considerando o outro superior a si mesmo. Então, aqui uma unidade, seja com o mesmo propósito, orientada com o mesmo fim. O outro lado que nós podemos perguntar, o que não é unidade? O que não é unidade? Unidade não é uniformidade. Ou seja, uniformidade é a mesma forma. Então, uma unidade não significa dizer que ela é uniforme na mesma forma. Como nós explicamos isso? Por exemplo, a família, marido e mulher, eles se tornam uma unidade, uma só carne. Mas eles não pensam da mesma maneira. Eles não têm uma mesma forma. Muitas vezes, pensando diferente na unidade do casamento, eles procuram o bem da família, para formar a família, para fazer a família crescer e para manter essa unidade. E algumas vezes, um ou outro abre mão do seu interesse em benefício da unidade. Isso é uma unidade mesmo quando não há uniformidade, não há a mesma forma. Então, unidade não é uniformidade. Há pensamentos diferentes, há formas diferentes, mas quando se tem uma unidade, se caminha para o mesmo propósito, mesmo que cada um caminhe de uma forma diferente. Então, a unidade, segundo o salmista, uma unidade agradável a Deus, é quando, mesmo pensando diferente, queremos o bem do outro. E sendo diferentes em personalidade, somos uma unidade em Cristo. Somos uma unidade com o mesmo propósito. Posso, às vezes, não conseguir agradar outras pessoas, mas tento fazer porque quero agradar a Cristo.
porque quero fazer com que Cristo seja visto em minhas atitudes e também as pessoas vejam isso em minha vida. Agora, se viver unidos é bom e agradável, por que alguns de nós não se esforçam para viver unidos, para viver esta união? Se a Bíblia nos mostra que é bom e agradável viver unido, então é necessário que a gente viva unido, mesmo com as diferenças, mesmo que haja pensamentos, personalidades. É bom e agradável a Deus que os irmãos vivam unidos, mesmo que haja diferença. E todos caminhem para o mesmo propósito. E o mesmo propósito, o mesmo fim, agradar a Deus. E olhando para o contexto do Salmo, esses irmãos, mesmo que tivessem diferenças, dificuldades, lutas, até nessa caminhada de adoração ao Senhor, eles marchavam com o mesmo propósito. Alguns tinham lutas diferentes dos outros, mas o mesmo propósito era de chegar a Jerusalém e adorar a Deus. Adorar a Deus de forma agradável a Ele, louvar a Deus de forma que lhe agrada, é quando existe unidade dos irmãos. E para isso nós temos que viver essa unidade. O salmista continua mostrando como é agradável a união. E ele diz a união é agradável, fazendo uma comparação no versículo 2 como o óleo precioso. E ele coloca aí, é como o óleo, essa união agradável a Deus, é como o óleo precioso, o qual desce para a barba, o qual desce sobre a cabeça até a barba de Arão. Quando ele coloca este óleo aqui, o óleo, que óleo é esse, né? O que a gente entende por esse óleo? É claro que a gente entende que é o óleo da unção, o óleo da unção sacerdotal. E ele deixa isso claro quando ele fala qual desce da cabeça, a barba e até a gola das suas vestes. Tinha a ideia ali da unção do sumo sacerdote, o qual também dava brilho, né? Esse óleo era um perfume, tinha um cheiro agradável e representava a santidade. Mas descia também para a gola das suas vestes, onde estavam os umbrais e também o peitoral, representado ali com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Isso tudo refletia uma grande bênção. Esse óleo aqui, a qual a Bíblia descreve, diz que é um óleo, melhor dizendo, precioso. Então é um óleo caríssimo. É o mesmo óleo que Maria ungiu o corpo de Jesus em João no capítulo 12, versículo 3, um óleo preciosíssimo. E o que ele simboliza? A santificação ou a presença, um símbolo da presença do Espírito Santo. Isto pode ser visto na fabricação do óleo ou da consagração das coisas do tabernáculo por meio desse óleo. O que eu quero apresentar com isso é que esse óleo não é qualquer óleo. Não é um óleo que você pega e diz algumas palavras e o óleo fica mágico. Esse óleo era um óleo sem igual. Era um óleo especial, era um óleo precioso. E veja comigo isso em Êxodo, no capítulo 30, como esse óleo era preparado. Eu não vou entrar nesse mérito todo, porque eu poderia falar muito mais a respeito desse óleo, mas quero só mostrar a preciosidade desse óleo, como ele é totalmente diferente de qualquer coisa que a gente possa pensar. Em Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 22, a Bíblia descreve como este óleo deveria ser preparado. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 siclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa
com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrará estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e o consagrarás, para que me oficie como sacerdote. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá, preste bem atenção, não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo, e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Era um óleo totalmente diferente do que a gente vê hoje. Por isso o que o salmista diz é o óleo precioso. É um óleo consagrado, é um óleo preparado. E tinha tudo ali como deveria ser feito nos detalhes, para ungir tanto as coisas consagradas no tabernáculo como o sacerdote. Não poderia ser fabricado outro óleo comparado a esse. Então este óleo tinha na sua composição um bom perfume. O que representa isso para a nossa união? Creio que este bom perfume, a Bíblia descreve como a própria união da igreja. Ou isso representa que nós também, na nossa união, devemos aqui exalar o bom perfume de Cristo. Que nós, através de uma vida santa, consagrada ao Senhor, não é apenas um óleo derramado, mas uma prática consagrada ao Senhor, demonstre a união que é preciosa, que é visível e que é perfumada. O bom perfume de Cristo. Isso aparece lá em 2 Coríntios 2:15. A nossa união, será que é como bálsamo perfumado que ungiu o corpo de Jesus Cristo, ungido por Maria? Será que é isso que nós temos representado? É bom e agradável viverem unidos os irmãos quando exala esse bom perfume de Cristo. Quando demonstramos que a nossa unidade apresenta de fato que nós amamos ao Senhor e vivemos conforme a sua palavra. É isso que o Salmo está nos mostrando. Nossa unidade pode demonstrar um bom perfume, como a falta dela pode demonstrar também uma podridão para aqueles que se perdem. Aqui nós podemos observar que ele faz uma comparação do que é agradável para Deus quando nós vivemos em unidade. E aí ele faz a terceira, ou melhor, a segunda comparação para demonstrar como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Ele demonstra no versículo 3, a união é boa e agradável comparada ao orvalho. E ele diz, é como o orvalho de Hermon. O orvalho de Hermon era uma brisa do Monte Hermon, 2.800 metros de altitude ao norte da Palestina, e que vivia coberto de neve. Então, havia sempre uma brisa refrescante neste monte. O que isso quer representar para aqueles que cantavam esta música e pode também apresentar para nós? O que é essa brisa, o que é essa neve que tinha no Monte Hermon, que é comparado a uma bênção para a unidade. Aquela brisa representava tranquilidade e paz, mas também representava prosperidade. E é muito importante a gente saber o contexto geográfico e histórico, porque até aconselho depois você procurar no Google aí, Monte Hermon, e dar uma olhada nos vídeos sobre o Monte Hermon, que você vai ficar maravilhado do que representa isso para Israel e do que pode simbolizar também para nós.
Naquela região, chove aproximadamente 4 meses, de novembro a março. E depois é seca, seca constante. A maioria dos riachos secam porque eles são alimentados por água da chuva. Então, por a chuva ser escassa, no verão era insuficiente para a colheita. Mas quando o verão começava a derreter o gelo dos picos, ou do pico melhor, do Monte Hermon, e começava a descer água e fazer um novo riacho, e por sinal é ali a nascente do Rio Jordão. E aonde esse riacho, esta água que descia do Monte Hermon passava, onde tinha a brisa do Monte Hermon, sempre havia verde, sempre havia vida, sempre havia ali uma plantação e alimentação para as pessoas. Então, enquanto boa parte ao redor do Monte Hermon era morte, aonde havia a brisa e a água que derretia, formando assim o Rio Jordão, havia vida. E aqui é como ele diz, aonde há isso comparada ao orvalho, a água do Monte Hermon derretida do gelo, é quando o Senhor ali mostra que há unidade. E o Senhor ordena ali a sua bênção. Isso significa que ele diz aqui, no versículo 3, no final do versículo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Imagine em um deserto, em um lugar seco, onde a água passa, onde tem um riacho, onde tem um rio, a vida, e onde sempre tem água, sempre há vida. Era isso que representava o Monte Hermon. A unidade representa a vida. E a gente percebe que nesse caso a bênção do Senhor se mantém para sempre. Que Deus abençoou aquelas regiões que ficavam próximas e por onde o Rio Jordão passava, levava vida, levava bênção. A unidade também pode demonstrar isso. A unidade da igreja pode demonstrar que ela é como o Monte Hermon, que também pode trazer vida àqueles que estão perdidos, àqueles que estão na seca, aqueles que estão sem esperança ao seu redor, aqueles que não têm um alvo, aqueles que não sabem para onde vão, aqueles que não sabem o que será do futuro. Há vida para sempre. A união é boa e agradável, aonde o Senhor ordena a sua bênção. Assim, a nossa união não só nos traz paz, como trazia aquela brisa, porque quem morava próximo dali sabia que não ia faltar água, e quando cessassem as chuvas, viria água do Monte Hermon. Traria também prosperidade a eles, mas principalmente vida e vida para sempre. Pensando assim e aplicando isso a nós, a nossa igreja, as nossas igrejas, será que podemos ser comparados ao Monte Hermon, sendo símbolo de paz, sendo símbolo de bênção e de vida para aqueles que precisam, para aqueles que não conhecem realmente o que é paz, o que é bênção, o que é vida? Será que é assim? E se é, quantos de nós têm contribuído para essa união? Quantos de nós têm feito com que essa união se mantenha? Quantos de nós têm se esforçado de fato para manter essa união, de levar vida, de mostrar a bênção do Senhor em nossas vidas? Nós podemos observar aqui. A união é boa e agradável a Deus quando se vive, quando se pratica, quando exalamos o bom perfume de Cristo e quando a vida eterna, vida para sempre. Isso representava muito esses símbolos, essas comparações para aquele povo que adorava ao Senhor. Hoje podemos dizer que a nossa unidade, a unidade da igreja, pode também demonstrar isso ou não. A unidade do povo de Deus é boa e agradável quando nós vivemos, quando nós
exalamos o bom perfume de Cristo e quando apresentamos não a vida temporária, um desejo pelas coisas desse mundo que é tão passageira e uma dedicação exclusiva a isso, mas quando olhamos para aquilo que é eterno. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações, possamos entender qual é verdadeiramente agradável ao Senhor a união do seu povo. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Que Deus nos abençoe a viver em unidade para a glória do nosso Pai. É o desejo que eu deixo para toda a igreja, o desejo do meu coração para as nossas vidas. Possamos procurar agradar e adorar o nosso Deus. É o que nós queremos para toda a igreja do Senhor Jesus. Nós queremos ainda pedir que os irmãos estejam compartilhando as suas orações, aí conosco. Pode mandar tanto no WhatsApp da igreja, seus pedidos, seus agradecimentos, ou podem, se achar também por bem, compartilhar ele publicamente. Nós vamos estar orando pelos irmãos, e tenho certeza que a igreja também vai estar orando. E ainda acrescento aos irmãos que estejam orando por alguns irmãos das nossas igrejas, da Igreja Israel, da Igreja Sinai, da Primeira Igreja, pelo menos aonde eu estou sabendo, que estão acometidos da Covid, que Deus esteja abençoando na restauração da saúde de cada um deles e também de suas famílias. Que Deus abençoe para que isso passe, que sejam vitoriosos nessa luta e que não desanime, que você possa estar sempre confiante que a presença do Senhor e o amor do Senhor estão com eles para sempre. Então, vamos orar por esse objetivo, pedindo a Deus que a sua vontade prevaleça na vida de cada um de nós e que estejamos satisfeitos, agradecendo a Ele mesmo na adversidade. Ainda quero agradecer, finalizando aqui, aos nossos irmãos que estão conosco, Tem aqui a irmã Régia, a irmã Francilene Cavalcante, deixa eu ver quem mais, deixa eu ver se entrou mais alguém que eu não vi aqui. Acho que todos já citei, O Clairto, já falei, irmão Luiz Carneiro, também a irmã Ângela não tinha falado, O Francis Clédio, também agradecemos por sua participação conosco, agradecemos todos os irmãos em nome de Jesus, por estar conosco e ser assim abençoado com a sua palavra. Que Deus abençoe nossas vidas, possamos continuar firme. Se Deus quiser, na quinta-feira nós vamos voltar com o último salmo desses cânticos de romagem, Salmo 134. Que Deus venha nos abençoar conforme a sua vontade, conforme o seu querer, e que a sua palavra seja o nosso alimento diário, Seja o nosso alimento a cada dia, assim buscando na fonte, no manancial, as palavras eternas do nosso Deus. Uma boa noite a todos os irmãos. Deixa eu ver aqui se tem. Tem um comentário aqui. Que este óleo venha alcançar aqueles que ainda não o têm. Que aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e receba o Espírito da promessa. Comentário aqui do nosso irmão Francis Clédio, e eu digo amém. Que de fato chegue àqueles que ainda não conhecem a boa, agradável e perfeita comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Fique com Deus na paz do Senhor. Até mais.